Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores e doutoras juristas do meu Brasil. Aqui quem vos fala é o Diego Brum, estou aqui com o meu companheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gabriel Fernandes. É uma honra fazer esse podcast. Diegão, fala pra gente quem que a gente vai entrevistar hoje. Cara, é um convidado sensacional. Ele foi senador da República, um empresário de sucesso, o maior nome da educação no MS e no Brasil, e dentre outras qualidades que, se a gente for continuar falando aqui, a gente passa o dia inteiro. É nada mais, nada menos que professor Pedro Chaves. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Diego. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para, na verdade, fazer um bate-papo legal para a gente, né? Desenvolver minha vida, minha experiência e ficar à disposição desse grupo seleto que é formado por vocês, juristas do Boteco. Eu acho que é uma iniciativa muito inteligente que vai realmente expandir para outros acadêmicos e é um exemplo importante isso. Para discutir realmente, discutir um pouco as ciências jurídicas, né? Isso que é importante. E as ciências jurídicas cabem em todos os lugares, não é só na universidade. Na universidade, nos corredores, nos bares, porque direito, né, é inalienável de todas as pessoas, né? Maravilha, maravilha. Professor, vamos começar então. O senhor hoje, com 81 anos de idade, a gente gostaria de saber qual é a receita para tanta energia, tanta disposição, tanta alegria. E é verdade, eu sou um otimista incorrigível. Acho que o primeiro ponto é esse, é importante isso, sabe? Eu acredito sempre nas coisas boas. Eu sou ao contrário dos pessimistas, né? Eu acho que tudo vai dar certo. Se der errado, eu sofro só uma vez, quando der errado. E o pessimista sofre duas vezes, sofre antes e depois, não é verdade? Então esse otimismo é importante. Eu sempre tive uma vida tranquila, humilde, né? Mas uma vida realmente bem equilibrada. Em casa buscava realmente repousar 8 horas por noite, né? Eu durmo regularmente isso, uma alimentação balanceada, muito trabalho, mas também muito lazer. Nunca abri mão realmente das minhas férias, nunca abri mão do meu vinho, né? Principalmente na hora do jantar, que é importante, sabe? Ele realmente é algo importante. E, por outro lado, encarar a vida de forma muito positiva, né? Eu estava dizendo esses dias na Uniderp, no STED, né, que era importante nós encararmos a vida com muito otimismo, né? E a gente tem que agradecer sempre a Deus. Deus sempre é muito generoso, né? Ele oferece para cada um os seus talentos, as suas potencialidades, né? E é importante que a gente desenvolva esses talentos. E a missão do professor é exatamente essa, sabe? Porque a gente tem que partir da premissa que todo mundo é inteligente. Não tem gente menos ou mais inteligente. Todos são igualmente inteligentes. Cabe nós, realmente, incentivarmos e despertar realmente essa inteligência e fazer elas desenvolver. Maravilha, maravilha, maravilha. Então eu ia fazer a pergunta do segredo, mas ele já revelou o segredo. Ele já revelou o segredo. Esse é muito importante, muito interessante isso. Porque assim... Eu vou até anotar aqui, eu vou começar a tomar um vinhozinho, um cálicezinho de vinho também, que eu quero chegar numa longevidade tão boa assim. Isso é muito interessante, nunca... como que eu posso dizer? Que nervosismo bate, mas é muito interessante essa sua metodologia, essa coisa de que tudo vai dar certo e se der errado, paciência. Exatamente, isso é um pensamento muito bom, muito... isso é maravilhoso, ainda mais para quem vai assistir a gente, ó, esses pessimistas que pensam, eu não vou fazer. Estamos aqui, ó. A gente montamos o podcast, é difícil, mas estamos aqui hoje, não desistimos. E fomos recompensados. E fomos recompensados com essa honra dele falando, nunca desista. Exatamente, temos que ser visionários, viu? Até que tudo vai dar certo. Eu digo sempre uma coisa, a utopia não existe, entendeu? Utopia quer dizer pessimismo. Não vai dar certo, ser utópico, não. A gente realmente sendo muito determinado e tendo aquela fé inquebrantável nos objetivos, não tem falha, vai dar certo. Professor, aproveitando o gancho aí que o senhor deu, conta um pouco da história do senhor pra gente, por favor, e para os nossos espectadores. Como o senhor chegou em Campo Grande, de onde o senhor é, qual a naturalidade do senhor, para que o pessoal consiga entender um pouco da sua história, que é tão rica em conhecimento e em ações no nosso MS e no Brasil.
Obrigado pela oportunidade. Eu sou de família muito humilde, né? Eu sou o sexto, uma família de 7 filhos, né? E meu pai lutou muito, trabalhou muito. No início morávamos numa casa modesta, de madeira, 4 peças para 7 filhos. Calcula só a dificuldade dos pais. Morava longe do centro. Os meus irmãos mais velhos carregaram o piano para valer mesmo. Vendiam verdura nas ruas de Campo Grande. De forma muito humilde aqui, quando meu pai veio para cá, em 1929, né? Então, o que acontece? Isso foi um dado para nós importante, porque foi um exemplo, né? Mas sempre meu pai incutia nos filhos, né, que a educação era o único caminho para a redenção e para o crescimento de cada um, profissional e pessoal. Isso é um dado bastante importante. Então, o meu irmão, rapidamente, ele conseguiu realmente estudar no Colégio Dom Bosco, né? Que era sonho de consumo de todo mundo. Tradicional, né? É, tradicional. Era um dos pouquíssimos colégios de Campo Grande, né? No regime de semi-externato. E minha mãe teve que, por que pareça, para conseguir custear os estudos do meu irmão, teve que lavar roupa para os internos do Colégio Dom Bosco. Eu com alegria falo do resgate da infância minha, dificuldade, tudo isso. E futuramente, depois eu fui realmente, cresci estudando bastante, primeiro numa escola pública, onde tinha 60 alunos na sala, não se aprendia praticamente nada naquela escola. Aí meu pai transferiu para o Colégio Oswaldo Cruz. Eu tenho uma imagem muito positiva do Colégio Oswaldo Cruz. Lá as portas abriram, foram muito acolhedores. Eu era muito estudioso, gostava muito, principalmente de matemática, desde o início. E fui muito acolhido naquela escola e fui crescendo nesse sentido. E com 14 anos, eu fui trabalhar na empresa Rodolfo Andrade Pinho e Companhia Limitada. Era uma empresa que ficava em frente dos Correios, de uma loja de motores, máquinas de motores e implementos. Eu era o primeiro auxiliar de escritório, datilógrafo, né? Era importante. O diferencial na época, ser datilógrafo, não ser datilógrafo. E eu batia com os 10 dedos, entendeu? Era diferente. Tinha gente que catava milho, né? E eu tinha esse privilégio. Então eu era até disputado por alguns escritórios aqui. Isso foi um caso importante, porque eu cresci lá e cresci bastante nessa empresa. Depois de 2 anos eu passei a ser vendedor. Passei de auxiliar de escritor para vendedor da empresa. Comecei a ganhar comissões na empresa. Aquilo era bom ganhar dinheiro, viu? Comecei a ganhar dinheiro ali, viu? Eu era bom vendedor mesmo. A pessoa entrava e não saía sem alguma coisa, sabe? E a partir dali foi bom, porque depois terminei o ensino médio, né, no Colégio Oswaldo Cruz. Sim. Aí eu fiz o concurso preparatório do Exército. Fui para a escola militar, eu fui militar, muita gente não sabe isso. Essa é uma nova pra eu vou confessar para o senhor, a gente pesquisou um pouco da vida do senhor e a gente não encontrou essa parte em lugar nenhum. Eu fui para a escola de sargento das armas em Três Corações, né? Fui lá, foi legal, em 58, fiz lá o curso de duração de 1 ano e fui aprovado no curso de artilharia, né? E depois fui mandado para o Rio de Janeiro para fazer o curso de operador de radar. Por isso que eu conheço bastante de topografia, alguns conhecimentos importantes que me ajudou muito na vida, né? E dentro da escola militar eu aprendi liderança, algumas coisas importantes, de comandar as pessoas, e eu dava ordem unida para os militares, foi uma coisa importante. Aí de lá do Rio de Janeiro, terminado o curso, né, de operador de radar, eu fui transferido para Campinas, né? Campinas nós tínhamos o 5º Grupo de Canhões Antiaéreo, né? Eu fui para lá como militar e qualificado, especialista. Também eu trabalhei na tropa há muito tempo. E comecei, ao mesmo tempo que trabalhava, estudava, né? Comecei a estudar odontologia, viu? Ninguém sabe também. Estudei 2 anos, Estudei 2 anos de odontologia. E eu senti que eu não tinha vocação muito para aquele curso, entendeu? Ficar em pé ali, tratando o pessoal. Eu realmente fui bem, inclusive, os 2 anos, mas eu resolvi mudar totalmente. Eu senti que eu era um homem político, sabe? Eu tinha essa vocação de discutir. Fui o presidente do Centro Acadêmico Visconde Cairu, lá em Campinas, né? Depois de lá, eu resolvi mudar para Ciências Econômicas, que não tem nada a ver com odontologia. Esse que é o risco dos estudantes, sabe, hoje. Até eu falo, os pais têm que orientar muito bem a carreira que o aluno vai fazer, sabe, que os seus filhos vão fazer. Que geralmente na Uniderp não acontecia muito, né? A mudança de curso era muito grande. Você começa um curso, não se adapta, vai para outro. Tem que dar uma flexibilidade para isso, sabe? Acontece. E eu noto muitas pessoas que começam curso de pedagogia e vai para administração, aí vai para contábeis, aí vai para direito e se encontra. Importante é se encontrar, sabe? Profissionalmente. E eu me encontrei no curso de Ciências Econômicas.
muito bem, estudei. E depois depois de 5 anos, saí do Exército e fui fazer o curso de mestrado na USP, né? Na cidade de São Paulo. Foi maravilhoso, uma estada linda. Na USP eu tive condição de conhecer os talentos como Delfim Neto, Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, Celso Pastore. Os ícones, né, da economia brasileira foram meus professores. Uau. Eu tive essa felicidade, entendeu? Por isso ter uma formação consistente, boa, entendeu? Então foi importante isso. Depois dessa história toda, eu fui como era um muito bom aluno, por terminado o mestrado, defender minha dissertação. Minha dissertação foi relacionada com a educação, quer dizer, o valor econômico da educação, é o nome da dissertação. Depois eu fui indicado para trabalhar no IPEA. O IPEA é Instituto, né, de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. É o Ministério do Planejamento. Fui trabalhar no Ministério do Planejamento no Rio de Janeiro. Lá meu chefe era o Reis Veloso, e o Delfim Neto também trabalhava lá, Roberto Campos. Foi uma coisa também muito legal, sabe? Fiquei lá durante 2 anos e nesse tempo pediram para eu transferir para Brasília, sabe? Fiquei pensando, se eu vou para Brasília, mas tá bom. Aí a Terezinha, minha irmã, e o Plínio, eles resolveram criar a escola Massi, em Campo Grande, né? Viram que realmente tinha muita adesão, tudo isso, e criaram a escola. E foi um verdadeiro sucesso. Então, aí, a partir daí, criaram a Massi e pediram para eu vir para cá, para Campo Grande, para ajudá-los a consolidar aquela escola, porque eles começaram a escola achavam que iam ter 400 alunos, tiveram 1.000 alunos, né? 1.200 alunos. Eu falava, Pedro, vem para cá, ajuda a gente a consolidar, trabalho que é nosso, não precisa vir para o tempo todo, não. Vem aqui para ficar 1 ano com a gente. Aí eu pedi licença no Ministério do Planejamento para ficar 2 anos para tratar assuntos particulares. E até hoje não voltei, viu? Até hoje. Foi dando certo. Essa é a história que nós temos está pensando na massa. Maravilha. Pode falar. É em primeiríssima mão que vocês estão sabendo tudo isso. Isso é uma honra. Estamos lisonjeados. Algumas perguntas a gente tinha até feito algumas perguntas aqui, tava marcando o Diego, eu. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, mas ele já tá respondendo a pergunta. Não, maravilha. É assim que é bom que flui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já que chegamos ao ponto da Massi, e o senhor amplamente muito conhecido como professor Pedro Chaves, isso mesmo. Eu queria saber do senhor o seguinte, se o senhor teve uma atuação a mais forte com a docência, ou se foi mais na área empresarial mesmo, que o senhor já chegou para ajudar a começar a consolidar uma que foi a maior escola de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, né? Então, eu queria saber do senhor como foi essa sua atuação. Se o senhor chegou a lidar com todas as áreas ou focou mais em alguma? A pergunta é extremamente oportuna, viu? Na verdade, eu quando fui para o Ministério do Planejamento, eu trabalhei como economista. Fiz diversos projetos para o governo federal. Foram projetos importantes sobre viabilidade de construção de pontes, de estradas, etc. Havia um plano decenal de desenvolvimento econômico desenvolvido pelo Roberto Campos. Então, 2 anos trabalhando intensamente na área de economia, entendeu? Mas quando eu estudava em Campinas, né, fazia economia, eu aproveitava finais de semana e dava aula no cursinho lá, preparatório para ciências humanas. Já começava a ganhar meu dinheirinho lá também, né? Extra, né? Além na escola como sargento eu ganhava pouco, né? Então me ajudava a pagar a faculdade esse dinheiro. Eu já sentia uma vocação para a docência, né? Isso era importante. Mas importante é que eu tenha terminado o curso de mestrado, eu exerci a profissão 2 anos, e mesmo assim, depois, quando eu voltei para Campo Grande, eu ainda desenvolvi muitos projetos de viabilidade econômica para grandes empreendimentos, não só na Caixa Econômica, como no Banco do Brasil. Então, eu realmente tenho essa especialidade de fazer projetos para viabilidade. Quem quiser abrir uma empresa, eu analiso os problemas de mercado, demanda, produto, verifico o entorno, quais são os concorrentes, os conflitos, inovações. Essas coisas realmente eu sempre fui apaixonado por isso. Isso foi importante. E depois que eu vim aqui para Campo Grande ajudar a professora Terezinha e o professor Plínio, eu achava que era uma pontinha, né? Mas eles me enfiaram logo a direção da escola. E eu justamente com eles assumi a direção da escola. Aí, além de ser diretor, eu dava aula de matemática também. Eu, a Terezinha e o Plínio. Por isso nós éramos chamados os irmãos da matemática. Quando nós 3 andávamos, os 3 ministravam matemática.
Maravilha. Maravilha, E a gente já sabe quem procurar para abrir a empresa do jurista, já né? sabe. De viabilidade eu vejo, viabilidade, sim. Da econômica, exatamente. Falando em aprendizagem, a gente pesquisamos sobre o senhor e uma das coisas foi que eu me surpreendi porque o senhor foi formado em economia, o senhor é formado em economia, o senhor teve o business, que a gente pode estar falando que é o business de empreendedorismo da Massi, mas assim, teve uma crise violenta na Santa Casa, um dos maiores hospitais de referência do Centro-Oeste. Né? O senhor foi convidado para presidir a Santa Casa. Qual a abordagem que o senhor, como docente, empresário de sucesso, dentre várias outras atribuições, conseguiu agregar naquele momento à instituição? Foi o seguinte, eu tive a felicidade de ser convidado para ser o presidente da Junta Administrativa da Santa Casa. Mas eu já tinha uma grande experiência na área de saúde, porque eu já tinha implantado na Uniderp o curso de medicina. Medicina, realmente, uma visão holística baseada no PBL, que é Problem Based Learning. É a medicina baseada em problemas, através de metodologias novas, etc. E na Uniderp eu instalei o ambulatório, onde eu atendia 200 pacientes por dia. Na Uniderp eu tive a oportunidade de instalar a clínica odontológica e eu tinha convênio com a Santa Casa para o internato dos acadêmicos de medicina. Então praticamente eu já estava integrado na área de saúde. Eu não estava isolado só na educação. Porque a educação está muito relacionada, né, com a área de saúde. E isso permitiu que eu aprofundasse isso. Toda aquela gestão que eu fazia na Uniderp, na faculdade de medicina e nos cursos paramédicos, né? Seria a área de enfermagem, que eu tinha mesmo um relacionamento forte também com o curso de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e tudo mais, e centenas de convênios que nós tínhamos na Uniderp. Eu fui para a Santa Casa muito confortável. Eu não era um estranho no ninho. Embora não fosse médico, eu já tinha intimidade com isso. Então fui lá, notei realmente que a Santa Casa precisava de um choque de gestão profissional, e eu comecei realmente a reavaliar o quadro que tinha lá. Achei uma pessoa muito importante, o Salim Shahed, que é um médico muito bom, que estava na vice-direção de um dos setores, trouxe para mim como vice-presidente, e me ajudou muito. Aí nós reformamos realmente o CTI, o pronto-socorro, e fomos fazendo todas algumas coisas. Fui cobrando da prefeitura pontualidade no repasse do SUS. Aí foi dando realmente o fôlego financeiro que a Santa Casa precisava, até a gente normalizar. E a partir daí foi muito importante esse processo. Quando eu saí de lá, a Santa Casa estava praticamente pacificada. E eu ainda consegui controlar uma greve dos enfermeiros. Porque os enfermeiros, quando fazem greve, é um problema grave, viu, gente? Não é mole, viu? Não é mole, é verdade. Nós conseguimos contornar isso. Eu vou confessar para o senhor que eu sei como é que é isso. É minha verdade. esposa é enfermeira na na Santa Casa. E eu notava que eles saíam do CTI, entendeu? Embora a Justiça do Trabalho dizia que tinha que ter lá o 2/3, né, de disposição. Isso. E eu notava desesperado que às vezes deixava o CTI. Eu ia lá pedir, pelo amor de Deus, volta lá que tem paciente. Mas eles iam, eles eram sensíveis. Sim, eles são. A minha esposa é uma das que fica, né? Ela nunca verdade, saiu para... Porque ela diz vidas assim... humanas, né? Ela nasceu para aquilo, né? Então, isso nasceu. Vocação. O enfermeiro é mais vocacionado que o médico. É vocação. Eu nunca vi. Embora o médico seja muito vocacionado para isso. Quando o enfermeiro, ele se dedica por inteiro. Eu fui agora nos Estados Unidos, voltei talvez há uma semana, 2 semanas, eu noto que quem comanda os hospitais dos Estados Unidos são os enfermeiros. São os enfermeiros. Realmente os grandes diretores de hospitais, eles fazem a primeira consulta, chama consulta de enfermagem. No Brasil, os médicos não deixam o enfermeiro fazer isso. Não. Mas nos Estados Unidos é normal. A primeira consulta é do enfermeiro, ele faz realmente todos os exames iniciais, etc. E leva para o médico para dar o laudo final. Para dar o laudo final. E como que é, professor, essa questão? Quando o senhor assumiu a Santa Casa, o senhor estava à frente da reitoria da... Não, tinha saído já. Tinha saído. Porque o que eu queria perguntar para o senhor? Essa questão de você conseguir contornar e equilibrar uma gestão de ensino, ao mesmo tempo que você consegue fazer a viabilidade financeira de uma empresa. Então, como que você conseguia agregar isso? Como eu já tinha saído da Uniderp, já tinha transferido para o grupo Croton, Anhanguera,
eu estava cuidando mais das coisas privadas minhas, sabe? Ah, legal. E foi num momento importante, porque o Nelson Andrade já me conhecia há muito tempo, ele foi professor de medicina nosso, ele foi um dos fundadores do Nelson Andrade, do curso de medicina, um trabalho maravilhoso. E aí ele confiava muito no meu trabalho. Então ele falou, Pedro, só você mesmo, vai lá para a Santa Casa, implementa uma gestão profissionalizada, precisamos disso, nós estamos numa crise tremenda com a associação beneficente, né, da Santa Casa junto com a prefeitura, que a prefeitura tenha feito uma intervenção. E o pessoal não aceitava, entendeu? E eu cheguei lá e como eu tinha uma boa transição entre os dois grupos, entre a associação e a prefeitura, ficou mais tranquilo. Então eu fui lá em full time, viu? Trabalhei tempo integral na Santa Casa, com amor e carinho. Eu construí a creche, né? Com meus recursos próprios, nunca recebi salário, nunca aceitei. Eu transformava o salário em obras para a própria Santa Casa. E depois de 1 ano e meio de Santa Casa, eu fui convidado pelo Delcídio Amaral para ser suplente no Senado. Aí começa a minha carreira política, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar. Calma. Você vai fazer essa? Pode fazer. O senhor poderia explicar para os ouvintes de uma forma sucinta, porque o podcast ele é para ser sucinta, ele é para esclarecer de uma maneira simples e não precisa ser tão prolixa, sem prolixidade, de uma maneira sucinta sobre o que é reitoria. Para que serve a instituição e o que precisa de uma reitoria? Sabemos que o senhor já foi reitor. Conte pra gente como foi essa experiência de aprendizado nesse cargo. Foi bastante importante, eu acho. Ser reitor de uma universidade, semelhantemente, é diretor de uma escola. Então, mas é com muito mais complexidade. Então você, quando vai criar uma universidade, você precisa analisar as 3 coisas básicas da educação, que é ensino, pesquisa e extensão. Toda universidade tem que ter essas 3 coisas. O ensino pode ser um ensino de graduação, por exemplo, é um engenheiro, é um administrador, é um advogado, né? E tem os cursos de pós-graduação, que pode ser especialização, né? Que é o curso de 360 horas, pode ser um curso de mestrado, né? Que é um curso que envolve quase 2 anos, você tem que fazer os créditos, depois fazer a dissertação de mestrado, e tem o doutorado, né? Então você pode fazer doutorado. Por exemplo, no STED, né, fazendo propaganda, grande parte dos professores tem doutorado. Tem uns que tem pós. O Tem, Flávio Cabral. Pós, Flávio Cabral é nosso. Flávio Cabral, ele tem coração. Tem até o pós-doutorado. Quer dizer, é maravilhoso isso. Isso dá estrutura e dá qualidade do curso, né? Então o ensino é um dos pontos basilares da universidade. Depois tem o segundo ponto que eu falei, pesquisa. Na verdade, a universidade precisa ter pesquisa, né? A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento, realmente, de um país e da própria universidade. Agora, a pesquisa está muito atrelado aos cursos de mestrado e doutorado, você entendeu? Um bom curso de mestrado, ele tem trabalho de pesquisa obrigatório e doutorado também. Então, você aproveita o próprio aluno, ele desenvolve, realmente, quando estiver no mestrado, ele desenvolve pesquisa, então alimenta e retroalimenta a universidade. E outro setor, terceiro, é extensão. Tudo isso que você produz na universidade, você tem que transferir para a comunidade. Você entendeu? Porque eu estou cansado de ver, quando a gente passa por uma universidade federal, por exemplo, você olha aquele prédio e fala, o que esses caras estão fazendo aí dentro? Ninguém sabe, né? Acho que eles só estão fazendo curso de medicina, ou odontologia, ou engenharia. Você tem que sair das 4 paredes, ir até a comunidade, oferecer cursos, dar capacitação, fazer concursos, oferecer o que você produziu na universidade para o uso da comunidade. Criação, invento que vocês fazem, produtos, tecnologia, essa é a função. Então, você vira o tripé: ensino, a pesquisa e a extensão. Cada um desses segmentos tem um responsável. Esse responsável nós podemos chamar de pró-reitor. Depois a gente fala pró-reitor de ensino, pró-reitor de pesquisa e pró-reitor de extensão. Entendeu? Então, com esses 3 é importante. Para coordenar esses 3, tem algo em cima dele que é o reitor. Então tem o reitor e estão os pró-reitores. Abaixo dos pró-reitores tem os diversos coordenadores de curso. Tem os diversos cursos, né? E tem os coordenador do curso de medicina, coordenador do curso de engenharia, coordenador do curso de administração, coordenador do curso de pedagogia, assim por diante. Então tem os diversos coordenadores. Então, esses coordenadores estão embaixo. Os coordenadores, quando trabalham com ensino, trabalham com o pró-reitor de ensino. Quando trabalha com pesquisa, do trabalha curso de pesquisa. E com extensão, trabalha com o pró-reitor de extensão. Então, vinculação. Para articular tudo isso, tem 2 colegiados
superiores, né? Um colegiado superior chamado Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que trata de educação, de ensino, a parte pedagógica da escola. É o CONEP, Conselho de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. E tem um outro conselho, como se fosse o Supremo Tribunal Federal, né? Que é o Conselho Universitário. Esse pode tudo, entendeu? É o conselho onde define todos os implementos, todos os investimentos, tudo que tem na universidade, né? Então, se você vai fazer um investimento, o Conselho Universitário tem que aprovar. Se você vai dar uma bolsa, o Conselho Universitário tem que aprovar. E ele está superior ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Embora o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele seja também um conselho deliberativo. Mas ele é deliberativo, mas financeiramente é subordinado ao Conselho Universitário. Não adianta o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pensar numa pesquisa mirabolante se não tem recurso. Então ele tem que ir lá para o Conselho, né? Ele tem que ir lá para o Conselho Universitário para definir isso. Então você vê, a universidade tem uma reitoria, ela tem 3 pró-reitorias, ela tem os coordenadores, ela tem os cursos e tem 2 conselhos importantes, né? Que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário. Além disso, ela tem órgãos complementares, que é a área de administrativa, contabilidade, tesouraria, financeiro, tudo isso que realmente ajuda bastante para dar apoio à atividade meio, não à atividade fim. A atividade fim mesmo é o ensino, né? Na sua plenitude, em todos os níveis. Caraca, muito mais complexo. Sim. E ainda ganhamos uma aula de organograma do... Pra vocês que estão assistindo aí, ó. Vocês viram como que funciona uma faculdade, uma instituição. Pega o papel e a caneta aí, ó, vai anotando. Já identificamos, então, o professor acadêmico, empresário, diretor de escola, reitor, administrador. Agora eu quero saber, e o professor Pedro Chaves, político? Isso é muito... Novo desafio. Esse foi um grande desafio. Realmente, o Delcídio foi em 2010, né? Suplente do Delcídio. Ele ganhou uma votação maior do Estado, no torno de mais de 850 mil votos, né? E, na verdade, ele era querido por todas as pessoas. Sim, entendeu? Bastante. Ele realmente era uma pessoa, um gestor de alta capacidade e, em Brasília, muito estimado por todos, né? E ocorreu que, de repente, aconteceu o Lava Jato aí, né? Aí ele se perdeu no Lava Jato, infelizmente, né? Em 2016, ele foi, na verdade, afastado, né? Foi julgado e cassado praticamente. Então perdeu seus direitos políticos, né? Por 8 anos e perdeu o cargo. Aí eu, como suplente, fui substituir o Delcídio. Foi dificílimo. Como o Delcídio era muito querido, todo mundo em Brasília, o Senado, Câmara, os ministérios, a imprensa, queria saber quem era esse Pedro Chaves que vai substituir o Delcídio, que era o ícone. É verdade. O Delcídio era batalhador, trabalhava muito mesmo no Senado. Quem era esse Pedro Chaves, né? E no dia que ele foi cassado, aí começaram a me procurar. É a Globo me ligando, todas as rádios, todas as emissoras, Record, Bandeirante, tudo isso. E eu buscando, falando, não, eu trabalho com educação, tal, e não sei o quê. Aí descobriram que eu tinha vendido a universidade, e aí falavam que era o suplente mais rico de Brasília, que não sei o quê. Foi extremamente delicado, mas foi um desafio, né? Importante. Aí começaram a entender, eu comecei a dar entrevista para a imprensa, aí fui para Brasília, assumi realmente a função de senador, não de senador 2, nem suplente, mas de senador titular, né? Tomando conta realmente da cadeira. E aí eu dei entrevista para a Globo, eles começaram a entender o meu trabalho, fizeram um retrospecto e começou a ter a respeitabilidade com a minha atuação no Senado, entendeu? Tive muita ajuda da Simone, do Moca, pessoas que aqui do Estado, entendeu? E disseram para os senadores quem era o Pedro Chaves, o currículo, etc., e o trabalho que eu tinha prestado, o que eu tinha desenvolvido em Campo Grande, toda essa trajetória. E isso aumentou a minha respeitabilidade. Entrei num grupo chamado Grupo Moderador, em Brasília, formado lá por 10 senadores, onde o chefe lá era o Fernando Collor, entendeu? Era superpartidário, entendeu? De diversos partidos formava esse grupo. E esse grupo alavancava, a gente reunia toda terça
para alinhar algumas posições dentro do Senado. Então foi muito rica a experiência. Agora, a ética do Senado é diferente da ética nossa aqui fora. Certo. É óbvio, isso Certo. é fundamental. Não estou questionando se é certo ou errado, sim. mas são coisas diferentes. Eu realmente. Agora, no Senado existe uma ilhas de excelência. Tem pessoal de altíssimo nível. E tem outros que realmente são mais. Dispenseiam um pouco, né? São mais. Vou dizer, mais. Trabalham no trivial, né? Não faz grande trabalho lá dentro. Mas tem pessoas realmente de altíssimo nível. São os benefícios né, da democracia, né? É igual, um amigo meu dizia o seguinte, o Senado é igualzinho uma biblioteca, né? Certo. A biblioteca você vê livros maravilhosos, com ilustração, quando você abre, o conteúdo é pobre, né? Tem outros livros que a capa está toda esfarrapada, ruim, E você o abre o conteúdo conteúdo é rico. maravilhoso. Acontece em toda a comunidade, né? Agora, eu respeito muito, o Senado realmente é um órgão maravilhoso. Professor, puxando um gancho, aproveitando esse ano eleitoral que tivemos, estamos em ano eleitoral. Assim, como o nosso podcast vai ser lançado no YouTube, eu acredito que muitas pessoas, nesse ano eleitoral, não sabem o que é a função e o que um senador faz. Ah, perfeito. E tivemos votação para senador. Tivemos votação para senador esse ano. É verdade. Eu queria, assim, nem tá no nosso scope, não tá no nosso scope, isso é uma pergunta, assim, que é de extrema relevância. Isso é verdade. Entender, porque a população no ano eleitoral, no âmbito eleitoral, a grande maioria da população não sabe quais são as funções de cada cargo executivo ou legislativo. E se me permite fazer um adendo, eu já presenciei várias pessoas indagando por que existe senador e deputado federal se eles fazem a mesma coisa. Sendo que a gente sabe na prática que não. E as pessoas também não sabem o prazo, quanto tempo. Porque, por exemplo, a maioria da população sabe que governador é 4 anos. Isso mesmo. Vereador é 4 anos. Deputado estadual, deputado federal é 4 anos. Presidente da República é 4 anos. E o senador, o que o senador faz? Quanto tempo ele fica lá? Perfeito. Porque, tipo assim, as pessoas acham que o senador fica... O deputado federal sabe que fica em Brasília. O senador fica onde? Entendeu? E como temos bastante representante, senadores do nosso estado, isso eu acho muito importante visar e deixar bem claro para a população, para a galera que vai assistir, para os jovens, até mesmo os jovens de 16 anos, que a votação começa com 16. Os jovens de 16 anos terem um entendimento do que um senador faz e qual é o prazo dele, digamos assim. Bom, a pergunta é muito oportuna, eu acho que é necessário que a gente possa, na verdade, falar para a população o que representa os poderes. Nós temos, na verdade, 3 poderes da República. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos o executivo é representado pelo presidente da República e todos os órgãos dos ministros, os órgãos auxiliares. Depois nós temos o judiciário, que faz exclusivamente a parte de julgamento, né? O judiciário os órgãos superiores, né? E os tribunais regionais, né? E também o juizado de primeira causa, né? Primeiro grau. E temos o legislativo. O legislativo é representado realmente pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. O Senado Federal é chamado a Câmara Alta. É como se fosse a Corte dos Estados Unidos. Ele é o órgão que tem um mandato de 8 anos. Cada senador tem 8 anos de mandato. Entendeu? 8 anos de mandatos. O Senado Federal, ele representa a federação, representa os estados. Quer dizer, cada estado, independente do tamanho, tem direito a 3 senadores. Você vê São Paulo, com a população de 32 milhões, tem direito a 3 senadores. Roraima, com população de 1,5 milhão, tem 3 senadores. Então, como são 27 estados, contando o Distrito Federal, nós temos 81 senadores em Brasília. Já a Câmara Federal representa o povo. E a Câmara Federal não é o Estado. A Câmara Federal são 513 deputados federais. Então, de acordo com a população do Estado, você tem número de deputados. Em São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados. Mato Grosso do Sul tem 8 deputados. Então nós temos um peso muito pequeno na federação. Então por isso que quando o presidente da República é interditado e o vice-presidente também, quem assuma não é o senador, quem assuma é a Câmara, é o presidente da Câmara, porque ele representa o povo.
Entendeu? Muita gente não entende. Mas por que será que quando o presidente não pode assumir, o vice também, por que assume o presidente da Câmara e não o presidente do Senado, que é mais do que o presidente da Câmara? Não é, cada um tem sua função diferenciada. A Câmara Federal é povo e o Senado representa o Estado, né? Então o que faz o Senado Federal? O Senado Federal, primeiro, o impeachment do presidente. Quem faz é o Senado Federal. Ele que é o órgão julgador. A Câmara apenas autoriza a abertura do processo. O processo vai lá, por exemplo, para a Câmara, aí a Câmara autoriza a abertura do processo, mas a Câmara não pode impedir e nem julgar. Quem julga é o Senado Federal, a interdição do presidente da República. Então é um órgão julgador. A Câmara, o Senado faz isso. O Senado é um órgão revisor da Câmara. É um órgão que está acima da Câmara. Tá? O Senado é um órgão que pode impedir ou caçar ministros, entendeu? De Estado como ministros dos ministérios dos órgãos superiores, né? Então, dos tribunais superiores. Ele nomeia diretores, por exemplo, de empresas estatais. Qualquer empresa estatal que tem, presidente da Petrobras, por exemplo, quem deve nomear é o Senado Federal, ele que dá o aval. Por exemplo, Banco Central, ele que dá o aval. Ele que dá. Outra coisa, ele que autoriza financiamento para os municípios, financiamento internacional. Eu, por exemplo, fui relator do processo que autorizou, que financiou para Campo Grande 56 milhões de dólares para o Reviva 1 e Reviva 2. Eu fui o relator. Eu, como senador, peguei o processo, aprovei, fui ao BID, então nós autorizamos e conseguimos um aval da Presidente da República. Então, quem faz a autorização é o Senado Federal. Então, o Senado Federal, na verdade, ele pode praticamente tudo em relação a órgãos, discussão, cassação. E por isso que o pessoal fala, por que o Senado Federal não caça ministro, etc. Essa falácia que tem por aí. Não é assim. O Senado é um órgão muito responsável, é um órgão tranquilo, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter maturidade. Não é o caso da Câmara, que tem muita pessoa voluntariosa, que faz projetos que são inconsistentes, e o Senado tem que fazer a revisão de tudo isso. Maravilha, maravilha. Faltou é uma aula do Senado, vocês viram aí, não é para qualquer um. Deixa eu fazer uma pergunta também, que está muito em alta, como o senhor falou, a questão do Senado com o STF. Exatamente, né? O senhor participou de alguma sabatina de algum ministro também? O Alexandre de Moraes. Porque essa é a função do Senado. O Senado também, né? O Alexandre de Moraes foi do meu gabinete, quando ele ia ser submetido a sabatina. Eu era um dos que iam sabatiná-lo, né? E ele foi lá, levou o livro dele, Direito Constitucional, um livro lá de 600 páginas, conversou comigo bastante, falei para ele qual seria a função dele que ele faria dentro, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele mostrou o que ele pretendia, seguir a Constituição, etc. E foi muito bem naquele diálogo. Ele foi em cada gabinete dos senadores, né? E na votação é óbvio que não poderia ser diferente. Ele foi aprovado por unanimidade, porque ele realmente é de... Foi capaz. É verdade, não, é capaz, é. É de notório saber. Dele, de notório né? saber, é. De notório saber. Se Ele pegar o currículo dele, como o senhor mesmo disse, tem vários livros publicados. Não, ele é grande professor, é verdade, é jurista, né? Um grande jurista. É um grande jurista. Vamos trazer ele pra cá pra entrevistar no podcast. Quem sabe a gente consegue. Alô, Alexandre de Moraes. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, maravilha. Diego já fez a pergunta dele, agora vamos lá. Professor Pedro Chaves, mudando agora da política, né? Vamos lá. Já foi economista, docente, acadêmico, reitor, administrador, político e agora... você não falou os projetos que eu relatei, né? Quais são os projetos que você relatou? Bom, a obra-prima minha é a reforma do ensino médio. Eu fui responsável por reforma, o senhor foi relator. relator. Que foi relator. Maravilha. Essa que é realmente o ponto altíssimo, né? Reforma do ensino médio. Segundo, eu relatei a ponte bioceânica. Eu queria ter autorização. Bioceânica é aquela... Essa que liga, a rota bioceânica, a ponte que eu Nossa. autorizei, Eu aloquei R$1 bilhão para as Forças Armadas, para rearmamento, para compra de equipamentos, para o novo avião que estava desenvolvendo aeronáutica, para o submarino nuclear, tudo isso eu participei ativamente também desse processo. Eu relatei também
projeto muito complicado que era chamado GOL, Garantia da Ordem e da Lei, que é o seguinte: os militares, quando convocado pelo presidente da República, ele deve entrar, ter a função de polícia, entendeu? No caso do Morro, do Rio de Janeiro, no caso de zonas de litígio, em que as forças, em que a polícia militar do Estado não dá conta, entendeu? Então convoca as Forças Armadas, né? Então acontece isso. Essa garantia da lei da ordem, é GLO, né? Garantia da lei da ordem, isso você precisava aprovar, dando autorização para que os militares tenham a função de polícia, entendeu? Porque não tinha, porque sobrepunha, né? Quando o militar vai no morro, ele está passando por cima da polícia do Rio de Janeiro. Sim. Então isso contraria a República Federativa do Brasil, a independência de cada estado. Que cada estado tem seu policial, entendeu? E o exército entrando no meio, o exército é para defender as fronteiras do Brasil, então tem aquelas funções institucionais do exército, entendeu? Entendi. Então a gente relatou também esse caso. Outro eu relatei o Código Comercial, que está tramitando ainda em Brasília. Eu relatei, foi aprovado na comissão e está em tramitação. Nós não temos Código Comercial. Vocês que estão conhecendo direito, sabem perfeitamente que o Código Comercial está dentro do Código Civil. Código Civil. Então, você entendeu? Nós estamos tirando do Código Civil e dando um código específico, o Código Comercial, que eu acho que é bastante importante para que realmente a gente possa disciplinar o país, principalmente a área de comércio, que é muito intensa, entendeu? Tem que ter um código próprio para isso. Foi até discutido com juristas, estavam lá e a gente discutiu bastante sobre isso. Maravilha. Então, realmente entre esses são diversos projetos que nós participamos. Tá aí, o senador que trabalhou. Para quem não sabe, o professor nunca foi senador. Outra coisa mais importante, eu relatei a normalização do Uber no Brasil. Acho que o mais importante foi isso. Havia aquele conflito, não podia ter Uber no Brasil, porque o Uber é o transporte privado, é carona, não sei o quê. Eu regulamentei totalmente o Uber. A partir daí pacificou tudo. Eu tive algum probleminha, né, com o sindicato dos táxis, né? Eles não queriam. Isso lá em Brasília. Eles foram fazer lobby, mas mesmo assim eu consegui lá em plenário entrar e relatar o projeto. Então, a partir daí, você vê que pacificou. Realmente. Então, esse é o ponto também de honra da gente. Eu estava em São Paulo andando, aí o cara falou: mas você conhece o senhor, quem é? Eu sou o Pedro Chaves, o senhor foi político, fui senador. Foi o senhor que relatou o Uber? Fui eu mesmo, muito obrigado. Eu quero tirar uma selfie. Tira uma selfie comigo. Isso é muito importante, isso é bom. Eu fiquei feliz, lógico, que é isso. Maravilha. Isso é bom. Pombas... Não sei deixa eu só pegar um gancho na fala do senhor, que como a gente já relatou várias vezes aqui no podcast, nós somos um podcast para esclarecer. Muitas pessoas escutam essa palavra que o senhor falou, lobby, e não entendem o que ela significa. Nada mais é do que política. Exatamente, é política. Isso nos Estados Unidos é regulamentado. É regulamentado. No Brasil que falam que lobby faz esquema, não. Lobby é o advogado que vai lá tentar aprovar o projeto dele, sem problema nenhum. A própria imprensa, não falando mal dos veículos de imprensa, mas ela, quando coloca da forma que alguém está fazendo lobby, como se fosse uma coisa ruim. Mas eu não vejo dessa maneira. E o senhor que esteve lá dentro consegue explicar melhor para gente. O que eu vejo é o seguinte. No Brasil, eles deformaram um pouquinho a palavra lobby, que parece que é alguém que faz esquema para aprovar projetos. Exato. E não é esse caso. O lobby é uma profissão. É um advogado que vai lá, conversa com os parlamentares, sensibiliza os parlamentares, sem ter bola, sem ter grana no meio, entendeu? Isso. Então esse é o problema. É uma função e é uma profissão mesmo. Explica o sentido daquele projeto que seria necessário. Porque às vezes o parlamentar estuda um projeto de assessoria, mas não chega à conclusão, não vê o ponto fundamental. Exato. Né? Os pontos substantivos do projeto. E eu gosto que as pessoas... Principalmente o assessor, eu trabalhava muito com os assessores, bons assessores, discutia o projeto exaustivamente, todo dia eu despachava, entendeu? Toda vez que eu ia para a votação de um projeto, mesmo que não fosse meu, eu questionava, levantava pontos, fazia adendo, fazia emendas. Eu acho que isso que foi importante, lá na participação do Senado. Então hoje eu tenho realmente entrada livre no Senado, né? Porque não existe ex-senador. Nós somos senador para sempre. Então, a gente sabe que é muito bem-vindo lá pelo trabalho que a gente fez lá, sabe? Quanto tempo o senhor ficou como senador? Eu fiquei quase 4 anos, Voltaria?
Não, eu acho que eu estou feliz de poder ajudar os amigos. Viu? Isso é importante, porque importante. assim... Eu fiz a minha parte. E as pessoas não sabiam o que era um senador, não tinha dimensão. Nessa parte que a gente fala dos projetos, dessas emendas que foram aprovadas, hoje em dia as pessoas vão assistir o podcast e vão falar, carambas, eu não sabia que o senador tinha tanto poder para fazer isso. Tem poder de julgamento, realmente, dos atos. Isso é muito... Desde o presidente da República, tudo pode, né? Quem pode impedir fazer o julgamento do presidente já pode realmente. Ministros, tudo mais, entendeu? É muito forte mesmo. Isso então, o Senado por isso que fala alta corte, né? Realmente. É importante isso. É muito importante. E quebra uns paradigmas também, né? Que aquela velha história de que político não trabalha. Político não trabalha. Olha o tanto que trabalha. Eu trabalhava demais. Desde o momento que eu chegava no aeroporto, já tinha um assessor com um monte de coisa para despachar, viu? E o senhor, vamos aproveitar... Eu trabalhava também com a porta aberta. Nunca fechei as portas. Isso e eu era municipalista, não falei isso. Sempre alocava recurso para os municípios. Eu aloquei mais de 100 milhões de reais para os municípios, todos os municípios de Campo Grande. Os prefeitos iam lá, as portas abertas, eu ajudava os prefeitos, mostrava os projetos. Às vezes existia um projeto que estava encravado no ministério, eu ia com ele falar com o ministro, diversas na área de saúde, na área de educação, em todas as áreas, área de saneamento, área de comunicação. A TV Morena eu que prorroguei o projeto a concessão dela, entendeu? Então é uma coisa muito importante. A gente não fica falando projetos porque é inerente à função, né? Sim. Uma coisa que é interessante, assim, para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, o senador da República, ele mora em Brasília. A gente já descobriu a função do senador e tudo mais. No caso do senhor... O senhor falou que quando chegava lá, já estava abarrotado. O senhor morava lá ou o senhor ficava em Campo Grande, aqui no estado, e saía daqui, ia pra lá naquela... Conta um pouco pra gente como era rotina, esse turbilhão. Né? E o que é melhor, né? O que é melhor, né? Porque é um turbilhão de rotina, ainda mais com a idade que o senhor tem e a disposição que o senhor tem. Não é pra qualquer um. A gente fala com essa vontade, porque não é pra qualquer um chegar no nível que o senhor chegou, na capacidade que o senhor chegou, com a idade que o senhor chegou, tendo um deslocamento assim. Por isso que eu pergunto, porque assim, eu fico curioso. Será que ele morava em Brasília ou será que ele ficava em Campo Grande e voltava? Entendeu? Bom, eu tenho em Brasília um flat, não dependo do estado, não recebo subsídio nenhum, né? Lá em Brasília. Mas é para dormir de segunda até quinta-feira. Eu morava em Campo Grande com a família. Por que eu deslocava sempre para Campo Grande? Para visitar as bases. Saber o que acontece, o que é necessário. Eu ia no município, ia no outro município. Eu não parava em Campo Grande. Eu dava fim de semana para saber o que acontecia aqui, o que estava necessitando. Falava com o prefeito, governador. Isso foi extremamente importante para mim. Esse contato é fundamental. Eu poderia morar em Brasília, era muito mais cômodo. Mas em Brasília você se afasta de quem te elegeu, de saber as reais necessidades. Aqui eu te pegava todas as demandas e levava para Brasília. O prefeito de Três Lagoas precisa disso. O prefeito de Nova Andradina precisa disso. Levava um monte de coisa. Mas já visto que a minha relação com os prefeitos maravilhosa. Que eles agradecem muito. Outros falam até hoje. Porque você não cantou de novo? Você era a nossa tábua de salvação, nosso padrinho em Brasília. Não era isso. É obrigação da gente buscar formas de melhorar a gestão municipal. Maravilha. E eu viajava realmente toda semana. Ida e volta. Eu devo ter feito, eu não sei o número de viagens. Seria 8 viagens por mês eu fazia ida e volta, é verdade. Aí vocês calculam aí, problema é de vocês. Problema é de vocês. Vocês calculam aí 8 viagens por mês e ficou 4 anos. Para Brasília na segunda, para Campo Grande na quinta, chega em Campo Grande na quinta sai no 79 municípios. Volta domingo, dá oi para a família, segunda. Assim mesmo. Vai de novo. A família sentia muito minha falta, sabe? Era assim mesmo. E aproveitando esse gancho, como que é a relação do Pedro Chaves com a família? É uma relação maravilhosa, isso que me deu toda a estrutura, né? Para poder crescer e fazer todo esse trabalho. Sou casado com a dona Reni Domingos dos Santos, ela é professora e ela sempre me ajudou bastante na atividade. Sempre me apoiou em tudo que eu fiz, sabe? Hoje nós temos, na verdade, 2 filhos, né? Tenho 4 netos. Todos eles já formados, os filhos, né? Um fez a engenharia em Campo Grande, depois fez o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, depois o doutorado na Unicamp, a menina fez
economia aqui na Federal, depois fez o mestrado na UNB. Então, a minha filha, Neca, ela é diretora lá do STED, né? Isso. Inteligente, muito. E o meu filho trabalha na área de informática, dá todo o apoio para a gente aqui na instituição. E agora está com a loja Trussart. Então, professor, como a gente estava falando, o senhor falou de várias atuações que o senhor teve como senador, que isso é muito importante, explicou essa história que é fantástico para mim, assim, eu tenho 31 anos, eu acho fantástico essa disposição do senhor vir e fazer o papel político, porque muita gente acha que político não faz nada, político isso, político aquilo outro. É uma ideia errada, é uma ideia totalmente errada, e o nosso podcast é para mostrar isso, é para mostrar que existe várias funções, várias coisas por trás. São 79 municípios que ele rodou aqui no estado, aqui dentro do nosso estado, como senador, procurou o melhor, atendeu o melhor os prefeitos e correr atrás de vários projetos. Agora a gente vai mudar um pouquinho, que eu também acho de extrema importância, uma coisa assim fundamental. Riquíssima a história, riquíssima. Professor, o senhor é o imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e o imortal do Estado e o imortal nível Brasil. Da onde que surgiu? Primeira vez que eu conheço um imortal. Um imortal. E realmente, o cara foi senador imortal, mano, porque o cara ficou 4 anos, rodou mais de, sei lá, quantos quilômetros e atendeu... Mais que a gente pode imaginar, né, professor? Muito. É muito ruim essa questão de ser imortal para o meu genro, né? Quando ele soube que eu me tornei imortal, ele ficou desolado, viu? Já fica o recado. Não adianta, Fernando, eu sou imortal. Há um tempo atrás, vou contar um caso até muito engraçado. Eu estava assistindo televisão e eu vi uma reportagem de um grande pesquisador de Harvard dizendo que o homem pode chegar a 120 anos, né? Através realmente de mecanismos e, acima de tudo, preservação, tomar dos cuidados, etc. Alimentação, nutrição, qualidade de vida, fazer exercício, etc. Né? Aí eu falei para ele, Fernando, meu genro, eu posso ver até 120 anos. Falei, não brinca, sogro! Aí ele fez as contas, ele ia ter mais de 60 anos, né? Aí, 3 meses depois, eu falei, Fernando, eu não vou ver só 120 anos. Eu me tornei imortal. Aí matou. Aí entrei na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Aí ele ficou desolado, viu? Mas isso faz parte. Bom, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras tem um coroamento, sabe? Porque você entrar numa academia é uma coisa muito importante. E não é só a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Eu tive a felicidade de, há 2 meses, entrar na Academia Brasileira de Educação. Como isso pouca gente sabe, exatamente. Pouca gente sabe. É igual a Academia Brasileira de Letras, só que é a Academia Brasileira de Educação, com sede no Rio de Janeiro. Essa academia são 40 membros, usa aquele fardão mesmo, com uso da Câmara de Letras, e lá só ícone da educação no Brasil, entendeu? Eu disputei com o pró-reitor da PUC do Rio de Janeiro e ganhei realmente a votação. 14-11, viu? Justo. Justo, é verdade. Justo. Foi uma luta muito grande. Pessoas como Arnaldo Desquier, Gabriel Chalitas, o pessoal votou tudo em mim, porque viram meu currículo, meu trabalho. Então isso me valoriza muito. Isso é um coroamento realmente de uma vida dedicada à educação, né? 50 anos de educação. E a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, como a Brasileira de Educação, elas são bastante importantes para o crescimento de cada um. Agora eu vou realmente fazer aquilo que eu gosto, é escrever. Eu gosto muito de escrever. Estou começando agora, como escrevemos já, eu tenho uma autobiografia que vai ser lançada de 400 páginas, nós temos mais umas 3 obras já publicadas, e eu acho que é uma coisa importante, porque você tem um convívio muito gostoso com os confrades, né? E sim, com as confreiras. E é bom porque você assimila muita coisa. Eles são realmente também ícones nessa área, né? A literatura é um resgate histórico, artístico, cultural de toda a humanidade, entendeu? Você tem obras de todos os tipos, você tem perfis diferentes. Então, com isso, você cresce muito. Eu me sinto muito feliz de participar como imortal, não só da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, como da Academia Brasileira de Educação. Então, eu vou
reformular nível Brasil, tá, gente? Ele é o imortal nível Brasil da Academia de Letras. E Pronto. Educação. Inclusive, essa semana teve o lançamento do livro do senhor, né? Foi. Conta um pouco pra gente sobre esse livro. O livro, até eu trouxe um livro aqui, e ele significa o seguinte: um dos fundadores da MASSE, né, foi o Plínio Mendes dos Santos, meu irmão, né? Então esse livro, ele é importante porque ele resgata realmente todo o trabalho que o Plínio fez. O Plínio é aquele primeiro que eu falei que saía de casa para vender verduras, teve muita dificuldade com tudo isso, aí estudou no Colégio Dom Bosco, depois de terminar o ginásio, que não é o que se chamava ginásio de ensino fundamental, ele realmente fez um concurso de admissão para a Escola de Especialista da Aeronáutica. Foi para São Paulo, ficou lá 2 anos em São Paulo, terminou o curso, depois foi para o Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos, fazer curso de especialização, depois serviu na base aérea de Santa Cruz, e além disso, também exercia o magistério lá no Rio de Janeiro. Ele que induziu todo mundo à matemática, sabe? Ele era um gênio em matemática. Aí em 59 voltou para Campo Grande, base aérea foi transferido para Campo Grande, e a partir daí ele conseguiu, na verdade, penetrar em todas as escolas e com seu talento, competência, porque o que era Campo Grande em 59? Em 59, Campo Grande tinha 70 mil habitantes. É uma cidade que não tinha curso superior, né? Não tinha curso superior, não tinha nenhuma faculdade, não tinha nada aqui. E ele foi realmente o grande doutor desse conhecimento. Então nós escrevemos toda a história dele até o final, e ele foi um dos fundadores da MASSE, e teve uma morte muito prematura, né, em 1974. Ele estava aqui, tinha fundado a MASSE e tal, em 7 de março de 74, inaugurou a sede própria. Ele, na verdade, não, ele fundou a MASSE em 70. Em 74 foi a sede própria. E meses depois ele foi transferido para Anápolis, em Goiás, porque ele é o que entendia. Porque lá foi criado a base aérea dos aviões Mirage, aqueles aviões que o Brasil tinha comprado. E ele tinha feito curso nessa área, né? Vinha de carro para Campo Grande para servir aqui a base aérea, um trabalho que precisava, e o carro capotou, faltando 2 quilômetros para chegar em Campo Grande, ali em frente da Coca-Cola. Faleceu prematuramente, aí eu e a Terezinha demos continuidade, né? Aí criamos o CESUP, a Uniderp, e foi uma história realmente bonita, bacana. A MASSE foi o embrião de tudo, viu? A MASSE que foi o início. O início. Agora vamos lá, uma pergunta bem pessoal. Sendo uma pessoa tão ativa, professor, quando sobra uma brecha na sua agenda? Se é que sobra, né? Se tempo livre, sobra. tanto de coisa que faz. Já viu tanto de Como que tem tempo livre, né? O que o senhor gosta de fazer com tempo livre? Pescar? Olha, eu participo de 2 clubes, né? Clube de uísque. Esse a gente vai falar na próxima. Esse é o melhor. E clube de vinho, entendeu? O pessoal realmente é maravilhoso. Lá vão muitos desembargadores, juízes, amigos mesmo, de diversas classes sociais, todo mundo se une lá e vamos bater um bom papo descontraído, falar só de amenidades, é proibido falar coisa séria. Esse clube, a gente ia fazer a próxima. O Rui que é presidente, né? É maravilhoso. O presidente do clube de uísque. É o 01. O é o 01. É muito bom. E gosta também de jogar xadrez com os amigos, né? É uma coisa gostosa. Ou vou pra fazenda também. Eu gosto das coisas. Mas o gostoso é ir toda terça tomar um whiskyzinho, sabe? Quebra um pouquinho a semana, né? Quebra. Não, é bom. Eu gosto muito de whisky. Não sou tão competente apreciador, mas eu também... pouco, né? Só pra bater um papo legal, né? Bom. Ele melhora a comunicação, né? Totalmente, é verdade. Enfim. Tem gente que vai no clube de uísque, mas toma vinho, sabe? É incrível. Mas lá é os dois? Os dois. Vou aproveitar, puxa o gancho dessa pergunta. Então, aproveitando. Então, explica pra gente como é que funciona um Como clube surgiu? de uísque. Como surgiu, da onde surgiu, quantas pessoas ali que você congrega e o que fazem lá. Bom, eu morei no Rio há algum tempo, né? E lá eu comecei com o clube do uísque no Rio de Janeiro. Fui convidado por um amigo e tal. E lá realmente é um clube muito forte, muito antigo, né? Você reúne um dia na semana, né? Num determinado restaurante, barzinho, onde já há um convênio da gente com eles. Eles deixam a gente guardar a garrafa dentro
do bar, ele não paga nada, não Garrafa paga é rolha. própria, né? Exatamente. E a gente come lá e acerta e paga direitinho que a gente gastou o consumo. Entendeu? E bate-papo gostoso, aberto, tipo o uísque que está saindo tal, e discute diversos assuntos também. Às vezes a gente fala amenidades, mas ali também é assunto muito importante, sabe? Em termos de gestão, problema do país, problema econômico, problema social, problema político. Só As religião que não ideias pode. surgem As lá. ideias hoje nascem. As ideias boas saem do corredor, né? Sim. Quando você vai num seminário, num congresso, não é o congresso em si. Aquela conversa de corredores, aquela amizade É o que network, você faz. né? É o network. É o Esse é network. fundamental. E o Clube do Uísque é exatamente isso. Aí vim para Campo Grande, a gente implantou aqui juntamente com o Rui o clube, né? O Daniel também, o Daniel lá do Tribunal Eleitoral, né? Ele também adora o Clube do Uísque, participa. Como ele, o Fábio Salamene, diversas pessoas assim, bacana, né? E nós criamos o curso aqui, o clube, e a gente elegeu um bar, depois elege outro, a gente muda de vez em quando, entendeu? E fazemos esse esquema. Vamos toda terça, cada um tem sua garrafa, pode haver trocas, né? Às vezes, eu gosto do single malt, né? É o uísque puro, né? Em vez de ser o uísque, o mix, né? Porque o uísque, na verdade, ele é o blend. Blend quer dizer, é mistura de diversos tipos de uísque, né? Diversos tipos de ingredientes. O single malt é um só, é um tipo de uísque, né? Simples. Então, a gente troca, conversa e conversas também, amenidade, mas conversas sérias também em relação ao Estado, ao que acontece aqui no Estado, política, essas coisas inevitavelmente acontecem. Maravilha. Tivemos uma aula agora de uísque. Eu só conhecia o blend, blend e o tal do Scott. É Scott. Scott Mas, não é assim, uísque. E eu ia trazer, Scott é só marca, que né? eu ia Scott é trazer, marca, só é. que assim, a gente não pode, no podcast, o YouTube não permite que a gente coloque marcas. Entendeu? Entendeu? derruba Então a eu marca. ia trazer o que eu tenho lá em casa lá, que é parece um alce, sabe? Aquele é bom. Mas o gostoso é single malt, porque é uma marca só, entendeu? Entendi. Ele é fidelizado, gostoso. E ele toma, o escocês gosta de comer puro e nós colocamos gelo, ele fica bravo com isso. Né? O escocês. Nós gostamos. O whisky é cowboy, Ele né? chama Old Rocks, né? Com gelo, Maravilha. A questão do clube de uísque, igual a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, Uhum. a questão o nome, o próprio Juristas de Boteco, nasceu no boteco. É assim mesmo. Sentado, É um whisky, conversando. é um boteco, é o E caso assim- nosso. E assim É, como o senhor adicionou, falou assim, não, lá na USP, né, em São Paulo, Tinha tinha o bar sem pessoal... nome, exatamente. Nós Bar íamos sem pra lá. nome. Ia todo mundo pra lá, com uma marca registrada. O próprio Chico Buarque nasceu lá, viu? Então o grupo Ó, dele, tudo. É muito olha. legal, o pessoal cantava, brincava e falava coisa séria também, é lógico. Maravilha. Porque pra quem não sabe, o Jurista de Boteco, ele surgiu assim, ele surgiu num boteco semelhante ao clube de uísque. Mas lá a gente chamava de escritório. Não, cria coisas importantes. Cria, é Sim, verdade. porque todas Até as movimento ideias... estudantil, tudo isso, nasce disso aí, entendeu? Todas as ideias que nós tivemos É do clube. fluíram partindo daquele Com princípio. certeza, isso é verdade. Foi após, porque somos acadêmicos da Insted, acho que a gente pode falar agora, né? Estamos aqui com... Né? E surgiu lá a amizade, o grupo em si, Juristas de Boteco, E as principais ideias. e as principais ideias. E o podcast foi uma coisa de louco, professor. Maravilha. O podcast surgiu coisa de louco. Mas vamos voltar. Professor, o senhor viu o ensino após Acompanhou o ensino Como que você acompanhou o ensino? por décadas. Acompanhou e participou da evolução do ensino. Isso mesmo. Nunca teve uma pandemia. Como foi? Como foi o ensino em plena pandemia? Na verdade, nós temos dois tipos, já tivemos há mais de 20 anos, dois tipos de ensino. O ensino presencial e o ensino online à distância, né? O EAD, né? O EAD. O EAD era recriminado por muita gente como um ensino de baixa qualidade, que não era possível o aluno ter realmente conhecimento bom, etc, né? E o grupo que defendia o EAD dizia que exatamente ao contrário, que o EAD era um ensino que daria muito mais resultado para o aluno, porque ele realmente construía seu próprio conhecimento, ele era orientado pelo professor à distância e tudo mais. Então acontece o seguinte, com a pandemia, Covid, que veio de repente, as escolas realmente fecharam. Com esse fechamento nós não podíamos realmente deixar de continuar oferecendo para o aluno o seu curso.
Foi aí que surgiu a ideia de imediatamente adaptar, falar com os professores, criar uma estrutura, dar uma capacitação e prepará-los para dar o curso à distância, onde o aluno realmente ele podia ter o mesmo conteúdo, entendeu? E sem baixar a qualidade. Foi muito difícil no início, porque geralmente alguém que já é tradicional na sua aula presencial tal, não acredita no EAD. O EAD não tinha ninguém acreditado, ninguém não. Um grupo grande que dá só o presencial não acreditava que o EAD poderia ter a eficiência, né, que efetivamente tem. Com isso, capacitamos o professor, e as escolas também do Brasil fez isso, entendeu? Capacitando o professor, menos as escolas públicas, que foram extremamente prejudicadas, realmente porque elas não tinham nenhuma estrutura para isso. Com isso, nós, no STED, capacitamos e demos o curso EAD que aconteceu e que vocês tiveram a oportunidade de absorver esse ensino, né? Então, eu acho que o EAD a Covid, trouxe um problema gravíssimo para a educação, principalmente das classes mais humildes. Porque o aluno não tinha, por exemplo, computador em casa para receber os conteúdos. Dificuldade de acesso. Né? Acesso total, difícil. Nós tivemos uma perda de 30% realmente na educação. No mundo, bilhões de pessoas foram prejudicadas. Talvez os 2 bilhões de estudantes tiveram real prejuízo nesse processo. Essa foi a maior repercussão. Exatamente, foi. Foi a maior repercussão no ensino. Por outro lado, o IAD veio para ficar. Mostrou a pandemia que, na verdade, o EAD é possível se aprender com o EAD. É possível você crescer. É possível você assimilar. É possível você construir o seu conhecimento. E é possível a gente criar uma nova metodologia para isso, que é a metodologia ativa. É a que o STED está aplicando. Entendeu? Através da metodologia ativa, o aluno e o acadêmico é o protagonista do seu conhecimento. Ele, na verdade, vai construir o seu conhecimento, com a ajuda do professor. Porque não precisa mais o professor estar num púlpito dando aula expositiva. Aula chata, aula enfadonha. O aluno não aguenta mais isso. Então o professor tem que jogar o problema, jogar o projeto e discutir a viabilidade do projeto. Coloca um problema lá na área de direito, um caso, julgamento, etc. E a partir daí o aluno vai discutir junto os códigos, ele vai sozinho pesquisar e depois volta para a sala, volta no grupo, discute exaustivamente e vai aprender pra caramba. Isso a experiência tem mostrado. Isso é verdade. É sim. A metodologia ativa, eu só fui para a metodologia ativa porque é uma coisa inovadora. E ela é algo incrível. Então, já pegar esse gancho aqui, depois de tanto tempo, tantas instituições de ensino e já tendo se desvinculados dela, por que uma nova instituição, que a gente sabe que o senhor está à frente da STED também, né, como mantenedor, e por que uma ideia de disruptiva? Exatamente. Para poder inovar. Inovação disruptiva, é isso mesmo. A verdade é a seguinte, eu transferi a Unidep, né, para um grupo da Croto e para o grupo Anhanguera. E me afastei e comecei na vida empresarial, né, com outras atividades e tudo mais. Mas nossa família tem o DNA da educação. Da educação. Meu pai, meu irmão mais velho, meus irmãos, meus filhos, meus netos, todos amam educação. Então a minha filha, a Neca, que sempre trabalhou comigo, ao meu lado na Unidep, depois na Massa, entendeu? Falou, pai, eu não estou me sentindo confortável, eu quero voltar à educação. E ela é muito inteligente, muito expedita e, na verdade, ela é uma empreendedora nata, né? Falei, então vamos criar realmente uma instituição onde a gente pode, na verdade, oferecer curso. Mas, falei, Neca, tem que ser diferente. Não pode ser o mesmo ensino que eu ensinava isso há 10 anos atrás. Tem que ser algo inovador. E ela fez uma ampla pesquisa, não só no Brasil como no exterior, o que era importante. Por que o Brasil saía mal no PISA, né? Que é uma avaliação que se faz internacional. O Brasil é o penúltimo, antepenúltimo. Em 70 países tira número 65, 66 em matemática, em leitura, em ciências. Aí vimos o ensino de Singapura, Estados Unidos, China, vimos tudo o que acontecia, Finlândia, que eram os países que estavam na ponta. Todos eles adotavam a metodologia ativa. Aí pesquisamos exaustivamente, ela pesquisou, verificou, e vimos que realmente era a solução. O aluno tinha que ser o protagonismo do seu conhecimento. Ele tinha que criar, ele ter essa motivação, entendeu? Aquela sala invertida, onde você dá o programa para ele dá uma estudada, depois ele vai tirar dúvida. Porque hoje a informação ela é totalmente disponível. Você pega um iPhone,
a informação é disponível, ela é gratuita e ela é instantânea. Exato. Então ela tem tudo. Não precisa do professor ficar falando. Porque, pelo contrário, até o que o professor está falando é incompleto, entendeu? Ali não, ali tem exatamente tudo. O professor é fundamental? É. Mas ele é realmente o mediador, o instigador, entendeu? É aquele que seleciona os conteúdos. Ele é fundamental. Mas mais importante ainda é o conteúdo que você tem ali e a postura do aluno, que é diferenciada. A partir daí ela criou uma escola, criamos as escolas, com metodologias ativas. Foi a primeira escola que começa com metodologia ativa, desde o primeiro curso, entendeu? E isso o MEC, o Conselho Federal Conselho Nacional de Educação, abriu as portas, ficou muito feliz, e N escolas hoje estão com metodologia ativa. Você vai perguntar para mim, você já teve experiência anterior? Já. O curso de medicina meu sempre foi com metodologia ativa. O que chama de Problem-Based Learning, quer dizer, o estudo baseado em problemas, é baseado nisso. O professor reúne os alunos de medicina, ele coloca um problema, tal problema. Aí os alunos pegam aquele problema e começam a discutir entre si. Vamos supor, o cigarro faz mal para a saúde. Eles começam a discutir sobre esse problema. Faz mal por causa disso, porque entra aqui. Aí começa a estudar todo o sistema, né, humano, como é que é formado, esôfago, etc. Para onde vai a fumaça, pulmão, etc. Aí o aluno vai lá, depois ele sai daquela reunião, ele vai lá para a biblioteca ou vai para o seu computador, pesquisa sobre isso. Aí volta de novo e cada um dá a sua colaboração. Cooperativo, entendeu? E o aluno vai ouvindo e vai crescendo e vai aprendendo toda a matéria da medicina baseada nisso. Haja vista que os alunos terminaram o meu curso de medicina, todos passaram em residência. Quando começou o curso, o Moca tem, por exemplo, 2 filhos de medicina. Ele fez um curso tradicional de medicina. E ele dizia assim para mim, Pedro, quando minha filha começou a estudar na Unidade, eu falei, meu Deus, a minha filha não estuda como eu estudava, naqueles compêndios, aquela aula expositiva. Será que vai dar certo isso? Quando ele viu, a filha não deixava de estudar. Que o professor instigava, ela ficava dia e noite no livro para levar para a reunião de grupo, entendeu? Não tem limite. Sim. Quando o professor dá aula, ele dá limite. Você vai estudar isso. Você não foge daquilo. Exato. Quando o professor instiga, só dá o assunto, você navega, entendeu? É isso. Quer dizer, na verdade, a construção do conhecimento. E com a pandemia também... Acelerou o processo. Acelerou o processo. Começou a acreditar. Por isso incorporou, né? Porque com a pandemia, no módulo geral, em todos os assuntos relacionados à tecnologia, o Brasil, eu vou falar a nível Brasil, o Brasil teve um avanço plataformas digitais que que foi incrível. Foi. Parece que foi assim, teve que ter a pandemia para o Brasil dar um estralo, acordar. Agora, a pandemia, com todos os males que teve, ela adiantou 10 anos a tecnologia. Adiantou 10 anos a tecnologia. Teve que criar realmente condições para que o aluno fosse mais amigável, né? Porque também não podia parar, né? Não tinha como parar a educação, a saúde. Não, ficou um tempo pequeno. Foi tão incorporado que hoje tem ensino híbrido, né? Hoje misturar os dois. Algumas aulas podem ser dadas à distância, o aluno não precisa deslocar da casa dele até a faculdade, entendeu? Ele pode vir em casa e outros tem que ser na faculdade. Quando começou a flexibilizar, né, o pessoal muito melhor. Voltar de casa para aula, e muita gente que não se sentia confortável. Exatamente. Eu mesmo cansei de assistir aula lá na Insted via híbrido, né? Pessoal, localmente, ou às vezes eu ia também. E uma coisa... Rio de Janeiro. Imagina. O cara sai lá de um bairro do Rio, vai até a escola, fica 1h30 no ônibus andando, voltando. Às vezes ele, em algumas disciplinas que não é obrigatório, ele da casa dele, ele tem aquela aula, entendeu? Tem acesso mais rápido. E essa questão da metodologia ativa, no começo eu penei um pouquinho para conseguir pegar. Eu sei, bem difícil o começo. Foi bem difícil, porque eu fiz análise de sistemas, mas eu abandonei no último semestre. Depois eu me formei em administração. Então, assim, minha carga de estudo é conteudista. É caderno, professor passando. Conteudista, até isso mesmo. E anotando. Aí eu cheguei no primeiro dia de aula lá na Insted, o professor falou assim, já postei, estava lá, mas vamos conversar. Como assim conversar, professor? Você não vai ir? Não, vamos conversar aqui, você vai entender. Aí eu falei, e eu copio o quê, né? Nada, não via nada. Não copia nada. Hoje, assim, se eu pegar meu caderno, eu tenho algumas anotações, que são pontos flutuantes que o professor fala na aula, que
retorna a aula inteira começa a voltar na minha cabeça. O conteúdo que ele passa antes, que ele disponibiliza para a gente dar uma analisada também, ajuda bastante. E isso eu creio que é um avanço porque, como o senhor mesmo disse, você não fica mais preso, limitado, é só isso aqui. Não. A gente teve, eu preciso até fazer essa menção honrosa, a gente teve uma aula com o professor Igor, ele é de... Carlos Igor. Ele é de filosofia. A minha cabeça ela era assim, antes da aula. Durante a aula ela abriu, ela explodiu. De verdade. E aí ele começou a fazer provocações e a gente tinha que responder e pensar. E eu comecei a... Obriga a pensar e criar, né? Eu fiquei até arrepiado. É impressionante. Sensacional. É o talento que você Todos tem. os professores são É isso, excelentes, mas essa aula em específico, ela ali para né? mim foi um diferencial. E foi esse semestre. Às vezes, num ponto, a partir dali, você... É o start. É o start. gatilho. É o gatilho emocional. Exatamente. É o gatilho emocional que você pensa que você é algo assim, na hora que o professor tá ali, o doutor, mestrado, doutorado, indiferente da qualificação dele, ele apenas aciona o seu gatilho, você faz assim. Abriu. Ele abre. É impressionante isso. Bom, professor, eu e o Diego queria agradecer, porque as perguntas... Caminhando pro final, Estamos caminhando para o final. As perguntas foram essas. Espero que o senhor tenha gostado. Gostei muito, viu, Gabriel? Desse nosso podcast. Gostei muito, acho que vai enriquecer muito a ideia das pessoas, a experiência de vida. E as perguntas foram muito inteligentes, que abordou todo o universo. Eu quero agradecer muito a oportunidade, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos lisonjeados. O nosso primeiro podcast oficial, né, não é o piloto, e já com tão alto nível assim, obrigado. né? Espero ter a gente respondido. pode falar, não mito, imortal. Porque assim, o podcast ele é pra isso, ele é pra ter esse papo, esse bate-papo, essa entrevista, e assim, não tinha ninguém pra gente colocar aqui, a não ser o senhor. Porque vocês são muito generosos, viu? Ninguém melhor pra iniciar essa Temos caminhada. inspiração no senhor, todos os dias que, cada dia que passa dentro daquela faculdade, a gente ficava ansioso desde o início pra te entregar a camiseta e nunca tava dando, mas assim, é aquele negócio, tudo na hora certa, no seu ponto certo. O importante é o seguinte, a pessoa me pergunta, você não vai parar? Eu falo sempre isso, falei isso no lançamento do livro do Plínio. Eu não vou parar. Eu estou apenas começando. O melhor ainda está por vir. Novos projetos. É isso aí. Excelente. Essa é a nossa finalização. Antes de finalizar, a gente só precisa cumprir com as nossas obrigações. A gente tem que A cumprir gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Exatamente, lógico. Nossos patrocinadores, que é a patrocinadores. For You Pizzaria, Que bom. a barbearia New Look, que é do Gustavinho, nosso amigo. Agora você fala do próximo que vem aí. A Luísa Ribeiro, né, advogada, que cedeu o nosso espaço aqui, onde é no escritório dela também. Temos uma menção honrosa também, a nossa madrinha, né, que é Cristiane Maluf. Beijão. Maluf, nossa professora que nos apoiou, que a gente queria desistir, estava passando por alguns pontos aí, que financeiro, tudo é imaginar. Ela deu um apoio surreal. Ela deu um start. Barbaridade, né? Conveniência, porque como que a gente vai ser jurista de Eu boteco? quero saber o telefone, eu serei o cliente dele amanhã, viu? Ele faz delivery? Faz. É só delivery. Vou passar para o senhor aqui. E ela tem massa low carb. Entendeu? E a barbaridade que vai aparecer ali daqui a pouco, que é a conveniência. Conveniência, né? Porque nosso, jurista de boteco tem que ter conveniência, né? Eu gosto do... E agradecer também a Instead, a oportunidade que o Grupo Juristas de Boteco criou-se na Instead. Dentro da Instead. A gente só tem que agradecer. Vem vários projetos aí do Juristas de Boteco, do podcast, relacionado ao acadêmicos. Vou dar um spoilerzinho aqui. Pode dar um spoiler. Vamos fazer um intercurso, já tem 79 acadêmicos. Que coisa linda, hein? De administração, direito, análise de sistemas, ciências contábeis, pedagogia e estética. Então aguardem. Juristas de boteco não é só direito, hein, pessoal? Não é só direito. Sigam a nossa página no Instagram, sigam o Instagram o professor Pedro Chaves. O pessoal vai colocar na legenda depois pra gente. E é isso. Eu quero agradecer os juristas de boteco, dizer que a iniciativa é brilhante, entendeu? E vocês são brilhantes, tá?
Um abraço para vocês. Obrigado, tá? professor. Estou à disposição. Tá? Obrigado, assim a gente finaliza. Assim a gente finaliza.